Toda vez que você desanimar, e se toda vez provocação te alcançar, não desista, persista, Jesus é por você. E quem nele crê, com certeza irá vencer. Tantos milagres ele operou, toda a multidão ele ministrou, tantos corações ele restaurou, e a todos nós ele perdoou. E com muita fé você levantará, e a sua vida ele libertará. Não desista, persista, Jesus é por você. E quem nele crê, com certeza irá vencer. Não desista, persista, Jesus é por você. E quem nele crê, com certeza irá vencer. Oremos. Irmãos, em qualquer situação, na alegria ou na dor, no poder ou na servidão, a coragem é base para que o homem possa lograr as tarefas superiores. E o cristão em geral, e em especial o espírita, não deve desanimar jamais. Busquemos a calma diante do infortúnio, a resignação perante o insucesso, a confiança na hora do testemunho, a alegria íntima quando as realizações não são positivas. Coragem é isto. Gandhi, aparentemente sozinho, na sua luta de amor pelos direitos do seu irmão à liberdade, abraçando os postulados da não violência, é exemplo de coragem. Francisco de Assis, amando Jesus, teve a coragem de renunciar a todas as comodidades para se tornar o santo da humildade e da renúncia. A coragem dos cientistas, que permanecem nas experiências fracassadas, as repetindo 1000 vezes até o êxito, pensando em diminuir o sofrimento do seu próximo. É necessário coragem para fazer e refazer o bem, tentar e repetir as experiências, pensando no amanhã feliz da humanidade. Abandonado, traído e negado, Jesus teve a coragem de nos perdoar e prosseguiu nos amando até hoje. Permaneçamos então em nossa tarefa, por menor que nos pareça, tendo a coragem de reconhecer a nossa pequenez, levantando do erro e avançando até o fim dos nossos dias na terra. Que assim seja. Bom dia, irmãos. A leitura do versículo da manhã de hoje está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Bom dia, irmãos. A poesia de hoje chama-se Sofre. Toda dor que na vida padeceres, todo o fel que tragares, todo o pranto, ser-te-ão como trevas, e, entretanto, serás pobre de luz se não sofreres. É que dos sofrimentos nasce o canto, de alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor
é a saúde dos prazeres, o hino da luz, misterioso e santo. Doma o teu coração e, no silêncio, foge à revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes e, no mundo que o mal encheu de cruzes, do bem encontrarás a eterna aurora. O poema de hoje é de Cruz e Souza. Uma vez, bom dia, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre, Senhor Jesus, possa estar nos abençoando mais uma vez. Que possamos estar agradecidos por esse momento, nos sentir gratos por essa oportunidade que mais uma vez temos de estar podendo ter esse contato com a palavra do nosso Mestre, Senhor Jesus, porque, como já sabemos, é o que mais precisamos em nossa caminhada. Precisamos estar aqui no mundo, pautando as nossas ações de acordo com os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Precisamos cada vez mais ter consciência disso, alinhar as nossas ações de acordo com o seu Evangelho. Já sabemos que a ajuda espiritual nunca nos falta. Os nossos irmãos espirituais estão sempre de braços abertos, apostos a nos ajudar. Mas precisamos fazer sempre a nossa parte. E a nossa parte é nos alinhar ao Evangelho. Porque assim ficaremos mais sensíveis a essa ajuda. Porque, de outra forma, a ajuda não deixará de existir. Temos comprovado isso nos estudos que temos participado durante a semana, que a ajuda nunca nos falta. O que falta, às vezes, é a falta de sensibilidade para que possamos estar recebendo, estar interiorizando essa ajuda. O nosso Mestre Senhor Jesus, ele espera e conta conosco para que possamos fazer a parte que nos cabe em sua obra. E essa parte é estar levando o seu Evangelho, colocando em prática para que possamos ser exemplos e estar ajudando aos nossos irmãos que ainda não têm essa oportunidade de estar desenvolvendo, de estar tendo esse contato com o Evangelho. Então, precisa de nós para que, através das nossas boas ações, eles possam se espelhar em nós e, juntos, trabalharmos para um mundo melhor. Como muito bem falado, como foi lido no versículo, que possamos viver o tempo que nos resta na carne, mas de acordo com a vontade de Deus. Seguir a vontade de Deus é o que nos preserva das dores, é o que nos ajuda a passar por isso, mas de uma maneira melhor, de uma maneira a não estar nos comprometendo, de uma maneira a não estar angando mais débitos para o nosso futuro. Pois sabemos, a doutrina espírita nos esclarece que devedores, que erramos, temos erro do passado, todos nós temos. O fato de estar encarnados no mundo material, no mundo de provas e expiações, já nos diz isso, já nos coloca isso. Entendemos que precisamos trabalhar, precisamos fortalecer a nossa fé diariamente. Bom, dito isso, o tema da nossa palestra de hoje, ela tem resignação consciente e não passiva da dor. E temos como objetivo promover uma reflexão sobre o que significa essa palavra resignação. Entender também, refletir também um pouco do que vem a ser dor. Que muitas das vezes passamos por situações difíceis, muito voltado ao nosso corpo, voltado ao lado material, e entendemos essas situações como dores.
e essas situações nada mais, né, significam para a gente do que meios de estarmos nos alinhando com as leis divinas, meios de estar nos preservando de situações ainda mais difíceis, seja na atual vida ou na vida futura. No dicionário, né, resignação significa aceitação. E como eu disse, o tema é resignação, resignação consciente e não passiva da dor. Entendendo pelo dicionário que resignação é aceitação, então o tema nos diz que precisamos aceitar conscientemente e de uma maneira ativa a nossa dor. E o que significa isso? O que seria aceitar a nossa dor de uma maneira ativa? A primeira reflexão que temos que ter, que precisamos entender, que não podemos, como muitas pessoas fazem, é confundir essa aceitação, essa resignação com comodismo, né? Já entendemos que a proposta da vida, a proposta de estarmos aqui, ela é ação. A todo momento somos convidados a estar promovendo uma ação. Ação de trabalho, mas sempre o entendimento que precisamos ter que essas nossas ações elas têm, né, o objetivo maior é estar pautado no bem. E como não poderia deixar de ser, temos que lembrar o nosso maior exemplo. O nosso mestre, Senhor Jesus, né? Ele foi o maior exemplo de resignação e não em nenhum momento de sua vida, de sua passagem, né, de seu ministério aqui pelo nosso planeta, ele estabeleceu um itinerário para a nossa passividade, né? Se ponhamos como exemplo a parábola da ovelha perdida, na qual ele conta a história que um pastor de ovelhas, ao ajuntar o seu rebanho, ele contou, das 100 ovelhas que ele tinha, ele contou 99. E, dando por falta dessa uma ovelha, ele se pôs ao campo, ele se pôs a trabalhar em busca dessa ovelha que estava perdida. E, na parábola, né, é uma parábola muito conhecida, mostra a alegria desse pastor ao encontrar esta ovelha que estava perdida. Ele se regozija mais ao achar essa ovelha perdida do que com as 99 que ele já estava sob o seu domínio. Então, Jesus já nos mostra aí que não devemos nos contentar, né, fazer uma analogia com as nossas dores, com o que já temos. Precisamos estar trabalhando, precisamos estar buscando, né, a nossa melhoria, né, a solução para as nossas dores a todo instante, né? Entendemos também, se fizermos uma analogia, como nós aqui, seres mortais, né, muitos de nós que somos pais, outras pessoas são mães, que a gente tem o hábito de ficar, né, nos alegrar quando a gente consegue, né, a gente pode, às vezes, ter vários filhos, mas quando a gente consegue que um de nossos filhos, que até então, né, tem algum afastamento, que não consegue compreender, por exemplo, a palavra do nosso Senhor Jesus, e que a gente consegue trazê-lo para o nosso meio, para que a gente consegue colocar esse espírito no caminho do bem, né, através do trabalho, através da orientação, o quanto a gente se alegra, o quanto a gente se sente agradecido por isso, né? No livro Rumos Doutrinários, tem uma orientação muito importante no capítulo que fala que a resignação é força espiritual. E aqui o autor, ele nos diz o seguinte: após ele fazer esse comentário, após ele dar esse exemplo que eu falei antes para os nossos irmãos sobre essa parábola, ele nos diz o seguinte, que precisamos aprender a resignação
evangélica, né? Tão longe da passividade e do desânimos que marcam geralmente o raciocínio dos que não detêm o exame sereno e tão delicado do problema da vida humana. E ele diz o seguinte: a resignação consciente é uma modalidade de ação. O homem resigna-se em face do irremediável. Enquanto não se capacita de que tudo está consumado, deve lutar sadiamente pela recuperação da sua ovelha perdida. Mesmo a conformação em face do fato irremediável, sua atitude não deve ser de estéril desalento. É a prova perfeita da identificação com os princípios evangélicos, espíritas evangélicos. Cultivo da coragem em face das vicissitudes, ou seja, em face das nossas vicissitudes, são circunstâncias desfavoráveis. Então, ele já nos coloca aqui que, né, como falamos antes, que precisamos estar em constante luta, né? Como falamos no início da palestra, no mundo, a gente está aqui para passar por provas. Somos espíritos devedores de outras épocas, né? Então, precisamos do mundo. O mundo material tem essa finalidade, né? Como já sabemos, nós estamos numa escala de provas e expiações, onde a dor e sofrimento faz parte desse mundo, faz parte de nós. Estamos aqui para, né, alcançar essa melhoria. Então, isso já nos dá uma consciência do que estamos, do que representa isso, do que estamos fazendo aqui, né? Então, não podemos, muitas das vezes, nos iludir através do material, da aparente felicidade que, às vezes, achamos que as conquistas mundanas nos promovem, né, através dessas aquisições, né, através da aparente tranquilidade que muitas das vezes, né, no início de nossa juventude, do início da nossa trajetória, né, achamos que estamos felizes, né, pois sabemos que a felicidade não pertence a esse mundo. Essa alegria a qual a gente necessita, a qual a gente aspira, ela não está aqui. Aqui é um momento de depuração, é um momento de aprendizagem, né? Então, precisamos nos conscientizar disso para que no decorrer da nossa vida, ao sermos surpreendidos com situações que entendemos ainda como desagradáveis, né? E aí podemos citar várias situações, como a doença física, como uma morte, como o desencarne de um ente querido, como uma perda de um emprego, como o fim de um relacionamento. Não são situações que nos colocam à prova, que nos colocam ao teste, e que fazem parte desse mundo material. Então, precisamos desenvolver cada vez mais essa consciência para que possamos estar nos fortalecendo, né? Para que possamos, ao fazer esse estudo, essa leitura do Evangelho, que todos precisamos fazer, possamos estar refletindo, procurando achar nas entrelinhas os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Como já nos falou muitas vezes o apóstolo Paulo, precisamos entender o Senhor Jesus. Mas o que acontece? Muitos de nós deixamos para fazer isso nos momentos de dores, nos momentos onde a aflição bate à nossa porta, né? Aí que a gente vai buscar, né? A gente vai buscar Jesus, vai buscar os seus ensinamentos. Mas temos a obrigação, né, hoje, com esse entendimento, de fazer antes, de estar, né, de estar nos precavendo dessas situações, né? Então, essa consciência, esse entendimento que já temos, né, como falamos antes, do mundo em que vivemos, nos capacita, nos possibilita a estar mais fortalecido quando a dor bater a nossa porta, pois sabemos que, né, há uma possibilidade disso acontecer. E outra coisa, né, e muito importante também, mesmo que não venhamos a sofrer dores,
mas que possamos ter uma consciência dessa ação, que o principal objetivo, né, um dos principais objetivos é estar aqui de uma maneira, como foi lido na mensagem inicial, procurando sempre estar agradando ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador, porque Ele zela por nós, Ele nos colocou nesse mundo para evoluir. Então, temos que nos alinhar a esse propósito sempre. Podemos jamais, como falamos antes, nos acostumar, deixar nos envolver pelo material e nos contentar com isso, achando que essa é a verdadeira felicidade. Não podemos mais, temos que dar um outro passo, né? Nas leituras que fizemos, um dos autores, o Leon Denis, se não me falha a memória, ele nos coloca que não podemos agir, chega um momento que a própria, analisando a nossa existência como uma criança que ganha os brinquedos e se sente feliz em ter aqueles brinquedos, né? Mas chega um momento da sua existência que aquele brinquedo não satisfaz mais. Aquele brinquedo ela entende que ela tem que dar mais um passo. Com a criança acontece isso. E, às vezes, nós não deixamos esse lado criança sair de nós e nos contentamos com esse pouco que é a vida material, né? Através dos prazeres mundanos. E não nos permitindo a vislumbrar, a entender que a vida é muito mais do que isso, né? Temos que crescer, aspirar, né? Entender que cabe a nós temos uma grande responsabilidade em construir esse nosso futuro, que é ir para mundos melhores, né? Para mundos onde existem a verdadeira felicidade. E que a Terra é um meio, é um caminho para que possamos alcançar esses mundos. E continuando, o nosso irmão Idalício Mendes, ele diz o seguinte: é dever da criatura humana reagir nobremente em face das vicissitudes, né? A verdadeira resignação é serena, é consciente. Ela assume o controle da situação em que se vê envolvida, dando-lhe meios de raciocinar e aceitar o fato consumado, desde que efetivamente não possua elementos para desfazê-lo, né? Por exemplo, né, como falamos até antes, no meio de desencarne, temos, né, na situação de desencarne de um ente querido, temos meios de estar resolvendo? Não. Mas já sabemos que o desencarne faz parte desse mundo. É difícil? Claro que é difícil. Nos acostumamos, sentimos saudades, a perda ela é muito difícil. Quem já passou pela perda entende o quanto é difícil. Mas a consciência, né, as orientações, né, nos colocam em situação de entender que o desencarne faz parte desse mundo, né? E que de pouco vai adiantar o excesso da lamentação, ficarmos paralisados diante de uma situação dessa. Mas ele continuando diz assim, que mesmo assim, numa situação do irremediável, né, não nós temos que reagir, fortalecendo como? Na prece e exemplificando as lições evangélicas com o fito de superar a provação que lhe foi imposta pela lei, né? Então, ninguém passa por uma situação dessa né, sem o objetivo de aprendizado. Todas as situações pelas quais nós passamos nesse mundo, né, toda dor, ela tem o objetivo de estar nos fazendo crescer, nos permitindo crescimento, de maneira que precisamos nos associar, melhor dizendo, a essa dor, analisar o que a dor está querendo nos dizer. Como já sabemos, né, como já ouvimos muitas vezes nas orientações, nas palestras, nos estudos, a dor é a nossa amiga. Vamos refletir um pouco. Imaginemos, irmãos, que se estivéssemos aqui nesse mundo,
pela nossa condição ainda material, se estivéssemos, né, andando por esse mundo sem dores, né? Se nada nos sinalizássemos que precisamos crescer, como é que estaríamos? Certamente ainda mais atrasados do que estamos, porque não teria nada que fosse nos permitir a caminhar, que fosse nos permitir ao crescimento. Não. Então, a dor ela tem esse papel de crescimento, papel de aprendizagem a todo momento. Mas precisamos ter esse entendimento, né? Porque senão vamos ficar na lamentação, achando que, por exemplo, estamos colhendo, que Deus pode estar sendo injusto, né? Vamos colocar na posição de vítima, de achar que não merecemos, mas já temos conhecimento, já crescemos um pouco para entender que não, né? Como já sabemos, o Deus, nosso Pai, ele é de toda bondade, ele é amor, né? Ele nos colocou nesse mundo para crescer, né? Lembrando do estudo de segunda-feira, se analisarmos o nosso planeta, o quanto foi preciso de trabalho, o quanto foi nos ofertado, né, por Deus, né, o quanto trabalho foi desempenhado pelos benfeitores espirituais, né, por Jesus e seus prepostos, né, para que pudéssemos estar aqui hoje. Né, o quanto de bênçãos nós temos para estar aqui hoje caminhando nesse mundo, né? Então, muitas das vezes focamos demasiadamente na nossa dor, no nosso sofrimento, mas esquecemos de alargar um pouco a nossa visão, né? Na bondade do Pai, nos recursos que temos aqui para estarmos hoje aqui, né? E deixamos de ter esse olhar para a dor como aprendizado. Então, essa é uma mudança que precisamos ter, né? Desenvolver em nós esse sentimento de gratidão, né? É um sentimento que nos faz olhar a dor de uma maneira diferente. Eu estou passando por dor, sim, mas olha o quanto eu sou abençoado, o quanto eu tenho, né? O quanto eu tenho para estar hoje podendo passar por essa dor, né? O quanto de ajuda eu posso dar aos meus irmãos, por exemplo, o quanto de consolo eu posso levar, né? Então, sair dessa posição de vítima, de insatisfação, né? De paralisia. É importante que a gente possa refletir e raciocinar em cima disso, né? Muitos de nós hoje, como falamos antes, temos essa oportunidade que deve ser tratada com maior zelo e com maior interesse de nossa parte, de estar aprendendo hoje, né, os ensinamentos de Jesus, porque é o que realmente vai fazer a diferença, né? Não será nada, nenhuma aquisição material, nenhuma condição externa que vai nos permitir a passagem para um mundo melhor. E se o quanto, né, o quanto de mudança, o quanto de mudança, de melhoria, o Evangelho já consegue fazer em nossa vida, em nossa caminhada. E continuando, o nosso irmão aqui, ele dá um outro exemplo, né, onde marca que a nossa resignação, a gente tem que disponibilizar todas as nossas energias para superar essas dores, quando ele dá um outro exemplo da parábola, uma outra parábola que Jesus nos deixou, que nos ensina, que é a parábola do amigo inoportuno. Vou narrar rapidamente aqui, quando ele diz que um amigo, bem à noite, ele procura, né, um outro amigo solicitando, né, que lhe emprestasse alguns pães. Jesus narra essa palavra dessa forma, né? E nessa primeira solicitação, esse amigo não abre a sua porta, né, se sentindo incomodado, né, dizendo que a porta já está fechada e que os filhos já estavam dormindo, né? Então, e ele
tem duas situações. Nessa primeira negativa, ele poderia voltar, né, conformado com essa situação, né, com a negativa, ou poderia insistir, né? E ele diz, né, que ele insiste e que essa insistência levou esse amigo a abrir essa porta. Então, através da insistência, ele conseguiu, né, a doação, né, uma alegoria, né, a receber os pães de que tanto ele precisava. E ele faz uma analogia logo após, que isso acontece na vida comum. Muitas vezes somos feridos por um golpe sério, ficamos como que atordoados, né? E é importante que o seguinte, se o que aprendemos do Espiritismo possui força dentro de nós, começamos a reagir, realizando os esforços para conter o desespero, que de outro modo de nós se apossaria. Essa reação benéfica deixa um laço de serenidade que nos permitirá, ainda paulativamente, reconquistar o domínio de nós mesmos. Ainda que em face do irremediável, temos recurso e reação, ou através, né? Se não tivermos recurso, através da prece, a gente consegue angariar esse recurso. Eu achei muito importante trazer essa parte para os irmãos, porque quando ele fala aqui, se o que aprendemos no Espiritismo já tem força dentro de nós. É uma reflexão muito interessante que precisamos fazer, né? Que muitas das vezes estamos estudando a doutrina, estamos participando das palestras, tendo contato com esses ensinamentos, mas o que já conseguimos trazer desses ensinamentos para a nossa vida, né? É importante que, né, que façamos essa análise, que façamos essa analogia a cada dia. O que o Espiritismo, né, o que esse conhecimento doutrinário, né, o que Jesus já conseguiu transformar na minha vida, né? De que maneira eu estou caminhando com o que hoje já conheço. Eu já entendo o meu próximo, por exemplo, eu já consigo entender as atitudes que eu já não faço, mas consigo ver no outro como uma ignorância, uma falta de aprendizado. Que é preciso, né? É preciso essa reflexão, né? Que muitas das vezes ficamos, né, focados, né, no que o outro nos faz, mas não deixando que essa luz do entendimento ela brote em nosso coração, e aí nos deprimimos, achando que o outro não pode agir daquela forma conosco, né? Olhando muitas das vezes o que o outro tem e o que eu não consigo ter, o porquê que a vida do outro é assim, porquê que a minha é desse jeito. Então, e ficamos aqui perdendo oportunidades valiosas de crescimento, de amadurecimento espiritual. Conclui dizendo o seguinte: portanto, é falso o conceito de que resignar-se constitui entregar ao desânimo, numa atitude passiva, né? E no Evangelho, no capítulo 5, onde fala sobre bem-aventurados aflitos, ele termina ele tem uma orientação que nos faz, né, aumentar a nossa capacidade, né, o nosso raciocínio, dizendo o seguinte: que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme a marcha que encare a vida terrena. Tanto mais ele sofre, quanto mais longa lhe afigura a duração do sofrimento. A duração real não exclui possibilidade da criatura reagir para sobrepor a desventura. Tudo depende, evidentemente, da preparação espiritual de cada um, das reservas morais que possua para resguardar-se do desânimo que procede ou sucede ao desespero quando esses parecem em condições de adquirir forma. Então, essa é uma orientação do espírito Lacordaire em 1863. Né? Então, importante, né? Estou falando, estou sendo sendo enfático nessa situação, que é importante, né?
essa forma que nós encaramos a vida, ela tem papel fundamental para nos preservar das dores, para nos preservar das dores e para nos fazer viver de uma maneira mais prudente. Observamos hoje, né, o quanto de dores estão sendo plantadas, né, por muitos de nossos irmãos na situação atual em que vivemos nesse momento de pandemia. Mas, mesmo assim, né, como falamos antes, temos que ter os olhos de não julgar, os olhos de entender que é ignorância. Né? Mas nós, que já estamos, né, que já despertamos para esses valores espirituais, temos a obrigação, já temos a condição de entender que não devemos mais fazer e que não podemos também julgar. Não podemos, né, ter esse olhar de julgamento para esses irmãos. Né? Então, é importante, né, entender que precisamos, né, fazer com que a doutrina, com que os ensinamentos, né, de Jesus, eles fluam, que a gente possa estar levando e estar aplicando em nossas vidas esses ensinamentos. Então, concluindo, falamos, né? Resignação, entendemos então que o limite da resignação é não parar nunca de trabalhar, é não parar nunca de estar buscando o aperfeiçoamento, né? E o aperfeiçoamento e ajudar na parte que nos cabe, que é o aperfeiçoamento, né? A ajuda ao nosso próximo. Dito isso, meus irmãos, vamos lembrar um pouco a oração em que falou, né, de coragem, que em qualquer situação, né, a coragem é a base para lograr as tarefas superiores. Né? Então, se estamos aqui, como falamos, né, passando por dificuldades, mas o objetivo, qual é o principal objetivo de estarmos aqui? É evoluir, para que possamos, né, nos habilitar a tarefas superiores, né? Para que possamos nos melhorar, né? Tratar esses sentimentos ainda viciosos que todos temos, para o objetivo de poder aspirarmos a situações melhores, a ajuda aos nossos irmãos. Né? Relembrando mais uma vez os nossos estudos do meio de semana, né? Especificamente de terça-feira, onde se estuda o livro Sexo e Destino, olha só o quanto de trabalho os irmãos espirituais, após ter consciência, né, ter entendimento, podem estar fazendo para ajudar o próximo. Então, esse deve ser, né, um dos nossos objetivos, nos melhorarmos para nos colocar, como, quando partimos, né, aqui dessa vida, ou desde já também, né, importante ter essa consciência também, que desde já podemos estar fazendo, né, muito em favor dos nossos irmãos, e viver uma vida de uma maneira que possamos, ao sair daqui, possamos trabalhar, possamos, né, ajudar, né, a espiritualidade. E que muitas das vezes, né, passamos uma existência sem essa reflexão e precisamos ir para uma colônia de tratamento, né, para nos recompor, para novamente retornar aqui à Terra, para refazer a nossa tarefa. É importante que possamos, né, pensar dessa forma e começar já a nossa obra de transformação desde já. Né? Deixar, né, como nos orienta as Escrituras, deixar para trás esse homem velho e fazer nascer esse homem novo, né, dentro de nós, para que a gente possa estar, né, em ajuda ao nosso Senhor Jesus. Né? E aí, né, como falamos, né, a oração, né, falou que precisamos de coragem, né? E na poesia diz que seremos pobres de luz, né? Voltando à questão do sofrimento, que seremos pobres de luz se não passarmos pelo sofrimento. É importante entender essa condição que a dor nos faz. Falamos anteriormente que se ficássemos aqui nesse mundo somente, né, inebriados com as questões materiais, a gente não evoluiria, a gente não conseguiria entender essa finalidade. Então, a gente precisa ainda, na nossa condição da dor,
para nos despertar, né? Para nos tirar dessa acomodação que muitas das vezes nos deixamos levar. Então, é importante que, né, tenhamos essa noção, né, que sem essa condição de dor e de sofrimento, ficaríamos parados, ficaríamos, né, sem um meio dessa evolução. E para que essa resignação, né, para que tenhamos ainda mais consciência dessa resignação, os Espíritos nos orientam no livro dos Espíritos, na questão 920, no livro 4, onde fala de esperanças e consolações, né? Aqui tem um título onde fala das penas e gozos terrestres. Na questão 920, Kardec, ele pergunta aos espíritos o seguinte: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E os espíritos são categóricos, né? Eles dizem que não. Então, não se pode ter uma felicidade completa sobre a terra. Por que não pode? Visto que a vida foi lhe dada como prova ou expiação, mas depende dele, ou seja, depende de nós, amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então, isso já nos amplia a consciência, né? Como o título da palestra, resignação consciente, né? Os espíritos sabemos, né, da importância desse livro, o que ele nos traz, né? Ele tem uma finalidade, né? Ele nos esclarece sobre tudo. Então, precisamos entender, quando os espíritos nos dizem que não é possível ter uma felicidade completa, isso nos faz, né, ter um maior entendimento e nos faz nos fortalecer, que não é esse momento. É um momento de trabalho, é um momento de provação, é um momento de estar nos melhorando, de estar nos edificando. Então, com esse conhecimento, com essa forma de pensar, nos faz, né, nos faz ser tão feliz, porque eu sei, né, eu sei que não será possível essa felicidade, né, que eu acho que posso ter aqui. Então, eu consigo passar por essas situações de uma maneira mais fortalecida, né? E é bom que a gente, essa ideia não foi dita só pelos espíritos da codificação. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, tem um item, o capítulo 50, um capítulo muito interessante que alarga muito os nossos conhecimentos, a nossa forma de pensar, o nosso entendimento perante a vida, em que ele diz o seguinte, no capítulo 50, onde fala sobre resignação na adversidade. O sofrimento é lei em nosso mundo, em todas as condições, em todas as cidades, sobre todos os climas, o homem tem padecido. A humanidade tem derramado lágrimas. Apesar dos progressos sociais, milhões de seres gravitam ainda sob o jugo da dor. As classes mais elevadas também não têm sido isentas desses males. O rico, assim como o pobre, sofre material e moralmente. De todos os pontos do globo, o clamor sobe ao espaço. Então, comprovando ali, né, o que foi nos dito no Livro dos Espíritos, né, nós estamos em um mundo de provas, em um mundo de sofrimento, onde a lei, né, onde o sofrimento faz parte. Mas por que o sofrimento faz parte desse mundo? É um pensamento que precisamos, né, precisamos analisar. Porque ainda nós somos maus, né? Ainda nós não nos colocamos nessa proposta de melhoria, né? Nessa proposta de mudança. Ainda somos egoístas, ainda somos vaidosos, ainda nos aborrecemos com os nossos irmãos, ainda temos sentimentos que o Evangelho já nos diz, né, através do nosso Senhor Jesus, há 2000 anos, que ainda não conseguimos trabalhar em nós. Então, é a condição do nosso mundo.
e que precisa ser mudado. Não vamos achar que a Terra, né, vai mudar por si só. A mudança do nosso planeta, ela parte de nós, ela parte da nossa mudança. Só assim que conseguiremos, né, ter um mundo melhor, só assim que conseguiremos essa regeneração. Já sabemos hoje, né, desse processo de mudança na qual a Terra está passando, né, de alcançar esse mundo de regeneração. Mas precisa também que nós façamos a nossa parte, que nos melhoremos, né? Ou nos melhoramos, ou certamente não conseguiremos mais ficar aqui após essa mudança da Terra. Precisaremos habitar outros mundos até que possamos melhorar esses nossos sentimentos. No livro Consolador, é uma questão muito importante, onde Emmanuel nos explica essa questão, ele nos traz uma orientação, onde nos explica a nossa condição de dor. Por que hoje sofremos? Aonde teve esse início? Na questão 248, ele é perguntado o seguinte: como se verifica a queda do espírito? E ele responde o seguinte: conquistada a consciência e os valores racionais, todos os espíritos são investidos de uma responsabilidade. Então, já entendemos aqui que, a partir do momento que adquirimos a racionalidade, já somos responsáveis. Tá? E cada um dentro das suas possibilidades de ação. Porém, são raros o que praticam seus legítimos deveres morais, aumentando os seus direitos divinos no patrimônio universal. Então, já nos liga um alerta, né? São raros de nós conseguem praticar os nossos deveres morais para aumentar os direitos no patrimônio universal. Nós possamos refletir sobre essa orientação de Emmanuel. E ele finaliza dizendo: colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador. Ele diz mais: caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição ou pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de restabelecer o equilíbrio da consciência. Então, o que são as nossas dores? São meios de estabelecer esse equilíbrio, né? Então, a bondade, como falamos antes, a dor é amiga. Qual o objetivo da dor? É estabelecer, né, o equilíbrio da nossa existência. Por isso que passamos por dores. Porque nós mesmos, né, após ter, como disse Emmanuel aqui, após ter essa condição, né, de estudo básico, a gente deixa por esses sentimentos viciosos que nós ouvimos praticamente em todos os estudos, né, em todas as palestras, em todos os ensinamentos que a gente, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição, o nosso egoísmo, a gente faz com que quebra essa harmonia pela primeira vez, e ao quebrar, né, a gente precisa restabelecer. Então, o que seria de nós se não fossem as nossas provas, se não fossem as nossas dores? Ficariam, né, indefinidamente praticando esses atos, não crescimento, não aprimoramento, não evolução, né? E comprovando-a, né, não é que se precise comprovar, mas, né, no momento amigo de sexta-feira, né, a nossa irmã que deu a palestra, que deu a orientação, falou: nenhum processo de cura, nenhum processo de melhoria, que é o que precisamos, se estabelece sem duas condições indispensáveis: a consciência e a mudança. Então, é muito importante que a gente reflita sobre essa orientação. Precisamos ter consciência do que somos, do que estamos fazendo, para que possamos mudar. Precisamos nos conhecer,
né? Precisamos fazer essa análise em nós mesmos para que possamos mudar. Que possamos, né, nesse momento que aqui estamos, né, que a gente não consiga, de repente, uma mudança, que a gente não consiga, de repente, ainda quitar todas as dívidas, né, todas as situações que viemos aqui para quitar. Mas que se a gente conseguir tomar a consciência das nossas ações, né, do que estamos fazendo com a nossa encarnação, né, através de uma reflexão sincera, uma reflexão honesta de quem sou eu, como eu estou agindo, e pelo menos parar esse ciclo de adquirir mais dívidas, já teremos dado um grande passo, né? A gente não consiga vencer, mas que a gente consiga, pelo menos, né, ter a condição de, ao retornar aqui, não ter, né, não chegar ao plano espiritual mais uma vez, angariados, né, cheio de dívidas, cheio de complicações para resolver em uma próxima vida, já é um êxito. Mas isso se faz agora, através dessa orientação, né, que recebemos na sexta-feira, através da consciência do que nós somos, e assumimos de vez esse controle da nossa encarnação, né? Para que não mais dores, para que não mais precisamos ser acordados, né, através da dor, através, né, dos nossos benfeitores. No livro Ação e Reação, André Luiz, ele traz aqui algumas orientações que são muito importantes para que a gente, eu sei que o tempo já está um pouco em cima, mas eu gostaria de pelo menos falar algumas questões sobre 3 tipos de dores que o nosso irmão traz para a gente, para que a gente possa estar refletindo um pouco mais. Ele diz o seguinte aqui: a dor é o ingrediente dos mais importantes na economia da vida, né? E ele diz aqui o seguinte: temos 3 tipos de dores, né? Ele exemplifica para o nosso entendimento através de 3 tipos. Que tem a dor evolução. Que seria essa dor evolução? A que todos nós, né, aí, além de plantas, animais, está sujeito a uma dor que permite a evolução, mas uma dor de fora para dentro. Vamos imaginar, por exemplo, uma criança que, ao você orienta, não faça determinada coisa, não coloque, por exemplo, a sua mão ali, né, não faça isso, né, não corra, e essa criança venha a cair, por exemplo, e aí se machuca. Não, ela já passa a ter o entendimento que não pode agir daquela forma, né? A planta, por exemplo, está sujeita a algumas intempéries, algumas pragas. É preciso, às vezes, do agrotóxico, é preciso, às vezes, de algum mecanismo para que não possa, né, estar, né, ela desenvolvendo uma situação de não conseguir se desenvolver, por exemplo. E ele fala também aqui da dor expiação. O que é a dor expiação? É a dor que muitas vezes nós passamos, né? Viemos aqui a esse mundo no objetivo de sermos provados ou de expiar alguma falta. O que é, né? O que é a dor expiação? O que a dor faz com nós? A dor nos promove essa mudança, né? A dor, essa dor que ela é sentida muitas das vezes em nosso corpo através de uma doença ou através de uma alimentação da nossa personalidade, por exemplo, ela nos faz, né, entender que algo precisa ser mudado, né? Então, que possamos entender as nossas expiações dessa forma. Preciso mudar algo, porque senão eu não estaria passando por dor. Então, precisamos ter esse alinhamento à nossa dor e não à lamentação, porque a lamentação não vai nos trazer nada de benéfico, e sim essa análise sincera que precisamos fazer. Uma outra dor,
para finalizar, ele chama de a dor auxílio. Então, muitas das vezes, né, passamos uma existência totalmente sem melhoria, né? Não fazemos o mal, mas não procuramos um meio de evoluir, né? E às vezes até não pensamos muito na gente, nos desgastamos através dos tóxicos de vários tipos, da bebida, do excesso de alimentação, nos preocupamos às vezes até com a evolução do nosso próximo, mas esquecemos de olhar para nós. E aí que vem essa chamada dor auxílio. Olha só a bondade dos benfeitores. E essa dor auxílio vem através, que pode ser também uma doença, pode ser através, né, do infarto, através de uma situação penosa para que a gente possa acordar. E se a gente observar a nossa volta, quantas pessoas sofrem isso de uma maneira repentina e que, ao sofrer situações dessa, quanta mudança ocorre, né? Para, de repente, de ser aquele tipo de pessoa que era antes, passa a perdoar mais, passa a evitar situações que antes fazia com naturalidade, passa a refletir em cima da vida que está levando. Então, a dor tem, é importante frisar, a dor tem essa finalidade, mas é importante essa análise, né, que falamos antes, essa análise em nós mesmos, né? Quem eu sou, de que maneira estou vivendo, o que eu estou fazendo aqui com essa oportunidade valiosa que é a reencarnação. A gente precisa analisar, né? A gente precisa refletir do que estamos ouvindo, né, durante a semana, porque o preparo espiritual de uma encarnação ele é muito criterioso. Os irmãos, né, os irmãos espirituais, eles têm um cuidado muito grande para que possamos estar aqui novamente. Então, que não possamos desperdiçar esse momento tão valioso, tão bem preparado, né, para que a gente possa estar evoluindo, para que a gente possa estar crescendo mais uma vez. Então, a vida tem uma finalidade, a vida tem um propósito, né? Por maior que seja a dor em determinado momento, mas precisamos entender esse processo para que possamos, né, triunfar nessa nossa existência e retornarmos aqui, né, de uma maneira melhor, de uma maneira mais produtiva. Queria mais uma vez agradecer essa oportunidade. É um tema muito bom, muito vasto. Eu confesso que aprendi muito com as leituras, com os livros que me foi ofertado, né, para esse conhecimento, né? Agradeço ao mentor Paulo de Tarso pela confiança, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E queria aproveitar para desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais presentes e também a todas as mães que fazem esse duplo papel de ser pai e mãe, que é de uma responsabilidade muito grande a todos nós, de termos, né, sobre a nossa tutela espíritos, né, para que a gente possa estar educando, que a gente possa estar, né, fazendo com que sejam pessoas melhores, né? E não só quem tem um título de pai e mãe, mas às vezes é um amigo, é uma pessoa que está ao seu lado, mas que você funciona como pai, como orientador. E a gente deve pensar nisso, que é o papel de todos nós aqui, de estarmos orientando uns aos outros, aos nossos irmãos, para que possamos crescer junto. A gente não vai crescer sozinho. Não adianta a gente pensar, vamos pensar, é o coletivo. A gente tem que alargar esse conhecimento do coletivo, de pensar em todos. E só assim a gente vai conseguir mudar esse planeta, mudar, né, a nossa vida, pensando dessa forma. Que Jesus nos abençoe, que assim possa ser. Um bom domingo a todos. Vaso escolhido, eu sou teu. Desde o nosso encontro na estrada, me fizestes enxergar tua luz,
Fiquei cego pro mundo e vivo pra Jesus. Ressuscitei teu evangelho, doce alimento pros cristãos. Caminhei, levei teu ministério, que é luz em meio à escuridão. Prego amor, a tua verdade, serás restaurado quem vive da fé. Seja o homem novo, esperança em oração. Cristo tem todo o poder, alegrará teu coração. Prego amor, a tua verdade, serás restaurado quem vive da fé. Seja o homem novo, esperança em oração. Cristo tem todo o poder, alegrará teu coração. Vaso escolhido, eu sou teu. Desde o nosso encontro na estrada, me fizestes enxergar tua luz. Fiquei cego pro mundo e vivo pra Jesus. Oremos. Irmãos, quando estamos mortos para a verdade, insensibilizados ante o esplendor da imortalidade gloriosa, a palavra de Jesus não consegue ecoar em nossos corações, tornando-se imprescindível que outras mãos nos ajudem. Mãos que tanto podem vir do plano espiritual, através da mensagem edificante e do livro que esclarece, como do próprio plano físico onde estagiamos. Tais companheiros, incumbidos por Jesus de tirar a venda que nos separa da claridade, são legítimos sireneus de nossa caminhada. E tantos outros que retransmitem aos nossos corações a mensagem renovadora de Jesus, reeducam-nos para a vida melhor, afastando de nossa sepultura espiritual a venda do egoísmo, que há milênios cega nossa consciência, congelando nossos sentimentos. Agradeçamos e abençoemos então esses generosos amigos, encarnados e desencarnados, que muitas vezes nos ferindo o orgulho, a vaidade e o egoísmo, nos põem em contato com a luz da verdade, nos aproximam do nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida. Que assim seja.